Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, a gente já começa com uma notícia quente para você aí que nos assiste, uma informação de última hora. Isso porque a Polícia Federal acaba de divulgar o relatório sobre a tentativa de golpe de Estado e o ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos indiciados. Além dele, outros ex-integrantes de seu governo foram denunciados por 3 crimes. São eles: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O indiciamento ocorre no inquérito que investiga a tentativa de um golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas eleições de 2022 para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O relatório final desse inquérito tem mais de 800 páginas e foi concluído agora há pouco. O próximo passo será a entrega desse documento ao Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, a PGR, vai decidir se vai denunciar ou não os indiciados pela PF. Sem dúvida nenhuma, é o assunto mais importante do dia, o destaque em todos os sites de notícia. Então, para falar mais sobre esse assunto, para que você entenda melhor, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o promotor de justiça Roberto Liviano, ele que é presidente do Ministério Público Democrático e coordenador geral da campanha Não Aceito Corrupção. Boa tarde, doutor Roberto. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Kleber, só alguns ajustes. Eu não sou presidente do Ministério Público Democrático, eu sou presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e sou procurador de justiça. Boa tarde, um prazer falar com você. Muito obrigado e muito obrigado especialmente aí por essas correções. Doutor, então eu pergunto, qual é a sua avaliação sobre o relatório da Polícia Federal que acaba de ser divulgado e qual deve ser o peso e a importância desse documento? Kleber, o Brasil todo, com certeza absoluta, se vê estarrecido com todas essas revelações, com esse relatório. Essa é uma notícia, como você mesmo disse, é uma notícia que acaba de vir a público. Eu não tive ainda oportunidade de ler minuciosamente o relatório. O que eu pude ler foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de 74 páginas, que determinou prisões e busca e apreensão de documentos, que ensejou a prisão de 4 oficiais das Forças Armadas e de um agente da Polícia Federal. Tudo isso é muito grave, é muito sério e é especialmente sério porque nós estamos lidando aqui com ataque à ordem democrática. Nós estamos lidando aqui com uma situação em que houve uma tentativa de golpe de Estado, em que havia uma conspiração para assassinar o presidente da República eleito, o vice-presidente da República eleito e um dos ministros da Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes. Algumas pessoas vieram a público, logo que isto ontem teve conhecimento amplo disso, dizendo que não é crime querer matar o presidente, o vice-presidente, o ministro. Não é bem assim. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Nos termos da própria lei penal, quando mais de 3 pessoas se associam de maneira estável e praticam reiterados atos para o cometimento de crimes, nos termos do artigo 288 do Código Penal, isso caracteriza, sim, o crime de associação criminosa, como você mesmo mencionou. Por outro lado, nos termos da Lei 14.197 de 2021, que reformulou os crimes contra a ordem democrática, o crime de tentar abolir o Estado Democrático de Direito é um crime que, naturalmente, ele é composto por uma série de atos. E nós temos assistido no país já há vários anos, desde 2019, 2020, 21, 22, uma sequência de acontecimentos nesta direção.
Isso não pode ser visto de maneira isolada, de maneira episódica. As pessoas saíram às ruas para pedir o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Em 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas invadiram a sede dos três poderes, espancaram jornalistas, subtraíram objetos. Tudo isso faz parte de um conjunto de atos concatenados. Você fez referência a indiciamentos. O general Braga Neto, ele é um dos subscritores dessa lei, 14.197, e estes atos de conspiração contra o Estado de Direito foram tramados pelo que se deu conhecimento, pelo que se tornou público, na casa do general Braga Neto. Então, tudo isso é muito sério, é muito grave, e esse relatório dessas investigações apontam na direção de graves suspeitas, inclusive em relação ao general Braga Neto e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de condutas de extrema gravidade contra o Estado Democrático de Direito, e tudo isso será muito bem examinado pelo Ministério Público, especificamente pela Procuradoria-Geral da República, que tem atribuição para oferecer a denúncia criminal. As prisões que foram determinadas já em relação a esses oficiais das Forças Armadas, em relação a esse agente da Polícia Federal, houve representação da polícia, houve a concordância da Procuradoria-Geral e determinação do ministro Alexandre de Moraes. E agora nós temos esse relatório que pode resultar, sim, na punição do ex-presidente Jair Bolsonaro, na punição do general Braga Neto, porque nós estamos diante de uma sequência de atos muito graves. Repito, isso não pode ser examinado de maneira individualizada, porque nós estamos diante de uma sequência de acontecimentos e todos eles podem estar entrelaçados nessa direção, de uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. E como eu disse, quando mais de 3 pessoas se associam e de maneira praticando vários atos para praticar crimes, esta conduta isoladamente, Kleber, isso só já caracteriza o crime do artigo 288 do Código Penal. Portanto, isso é gravíssimo. E nós não estamos falando de um crime como qualquer outro. Não estamos falando de um batedor de carteira no terminal de trem. Não, nós estamos falando de crimes contra a ordem democrática. Talvez o bem jurídico mais precioso da República. Isso é muito sério, isso é muito grave. E nós não podemos permitir que isso fique impune. Não é possível seguir em diante sem que isso seja devidamente apurado, processado e punido em relação àqueles em relação aos quais haja provas. Sem dúvida nenhuma, doutor, a gravidade que o senhor ressaltou é inquestionável. E essa abordagem jurídica só auxilia, né, o nosso telespectador a entender tudo o que está acontecendo. Então eu peço, com esse olhar técnico, que você comente especificamente o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque, com certeza, entre todos esses denunciados, ele é a principal figura pública. Veja, Kleber, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, algumas pessoas já levantam questionamentos em relação à sua responsabilidade. É muito importante que se observe. Nós estamos numa fase investigatória em que a Polícia Federal está reunindo esses elementos e não significa que tenhamos já uma perspectiva de condenar. Ninguém está condenado. Nós temos uma fase investigatória, isso vai para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República, e o que acontece a partir de agora? Se o Procurador-Geral entender que as provas reunidas são suficientes para que uma acusação seja apresentada, é oferecida uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Oferecida a denúncia, se ela for recebida pelo Supremo Tribunal Federal, ele passa a ser réu. Sendo réu, ele vai ter o direito de exercer a sua defesa, ampla defesa, e aí, mediante o devido processo legal, nós vamos ter o direito de serem produzidas as provas, vai se desenvolver o devido processo legal, e ao final do processo, sim, nós vamos verificar qual é o resultado disso,
e se condenado for, aí terá que cumprir uma pena se condenado ele for ao final deste processo. Ou seja, tem que se assegurar a ampla defesa, o contraditório, para nós verificarmos o que acontece. Agora, é muito importante observar o seguinte: existe a responsabilização de alguém por ações ou omissões. Existe a possibilidade de termos essa responsabilidade em decorrência de ações ou omissões. Existem omissões que são penalmente relevantes. Existe a responsabilização por dolo direto ou eventual. Não só se pune aquele que quis o resultado, mas também se pune aquele que assumiu a responsabilidade, assumiu o risco de que aquele resultado acontecesse e acreditou que aquilo que teria condições, que não se importou com a possibilidade desse resultado se produzir, o chamado dolo eventual. Portanto, não é só o dolo direto que gera a responsabilidade pelo crime, também o dolo eventual gera essa responsabilidade. Ou seja, de uma certa maneira assim mais coloquial, a cegueira deliberada, ela não exime a pessoa da responsabilidade. Portanto, é muito importante que nós estejamos atentos a essa colheita da prova e, nesse momento, não existe ninguém condenado. Existe uma investigação. Depois disso, se o Ministério Público se convencer que as provas são suficientes, ele poderá ser acusado. Se a Procuradoria-Geral entender que ainda são necessárias outras diligências, poderá pedir essas diligências para complementar essa investigação. De todo modo, o fato de haver o indiciamento, o que significa isso? Que existe uma significativa suspeita em relação ao ex-presidente Bolsonaro, em relação ao general Braga Neto, porque a polícia só indicia aqueles em relação aos quais existe uma grave, uma significativa suspeita. Esse é o significado de um indiciamento por parte da polícia. A partir de agora, a bola está com a Procuradoria-Geral da República, que vai analisar o conteúdo destas investigações. O Procurador-Geral pode oferecer a denúncia, pedir diligências ou até promover o arquivamento dessa investigação. Quem toma a decisão agora é o Procurador-Geral da República. O senhor ressaltou e lembrou bem, há um longo caminho jurídico pela frente ainda. Foi o início, da denúncia. Mas é importante a gente lembrar também que o ex-presidente Jair Bolsonaro já foi indiciado em outros 2 inquéritos, nos casos das joias sauditas e também do cartão de vacinação. Então, qual pode ser a implicação legal para o ex-presidente com mais um indiciamento? Isso agora no campo das possibilidades. Elas vão desde a prisão, efetivamente, até diminuir ainda mais as chances de disputar as próximas eleições? Essa, com certeza, é uma pergunta que todo telespectador e muitos brasileiros fazem nesse momento. Então, eu queria uma análise ou uma expectativa técnica em relação a essas possibilidades. Bom, Kleber, é bom lembrar que, por força de decisão já tomada pela Justiça Eleitoral, o ex-presidente hoje já está condenado a uma pena de inelegibilidade pelo período de 8 anos por ter agido com abuso de poder político em relação à questão da descredibilidade das urnas eletrônicas. Tomou-se essa decisão no âmbito da Justiça Eleitoral, essa decisão foi confirmada nos tribunais superiores e transitou em julgado. Portanto, ele já está cumprindo essa pena de 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder político quando era presidente da República. Agora, fora isso, ele responde a esses processos criminais. Esse tipo de situação pode reforçar ainda mais essas consequências criminais se ele for condenado por instância superior, houver uma confirmação por instância superior, por força da lei da ficha limpa. Se houver uma condenação e houver a confirmação dessa condenação em instância superior, por força da lei da ficha limpa, se ele for considerado ficha suja, há uma outra camada jurisdicional que reforça
esse afastamento dele do jogo político, né? Hoje já existe esse afastamento por força da decisão da Justiça Eleitoral. Agora, se houver uma condenação criminal, ele ficaria afastado por força de uma decisão decorrente dessa condenação criminal. Se houver uma condenação, já existe essa fonte de afastamento do jogo. Se houver uma segunda ou terceira, você tem fontes cumulativas de afastamento do jogo político. Ou seja, isso significa que cada vez se tornaria mais remota a possibilidade do ex-presidente retornar ao jogo político. Além do que, a política no Brasil, ou em todos os lugares, ela vai mudando, né? O jogo político muda como as nuvens. No momento em que o ex-presidente ele está afastado das disputas políticas, outros quadros vão se fortalecendo, o jogo político ele vai se modificando. Tivemos agora eleições municipais, outros quadros vão ganhando força, vão se consolidando como lideranças e, à medida em que ele se distancia da cena política, a sua força política vai diminuindo. Isso é algo inexorável do ponto de vista político. Portanto, essa pena de inelegibilidade de 8 anos é uma pena que acaba sendo efetiva desse ponto de vista da sua força política, não é? Então, essa é uma situação bastante séria, grave, e é uma situação que se justifica tendo em vista a sua conduta que acabou ensejando esta punição. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o procurador Roberto Liviano. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Esse é um assunto extremamente técnico, de interesse popular, e a sua participação ajuda muito o nosso telespectador a entender tudo o que está acontecendo, principalmente por essa abordagem jurídica e didática que você traz aí, essas questões para o debate. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela participação. Quem estiver aí nos acompanhando, se quiser mais informações, se quiser continuar o diálogo, convido a me seguir no Instagram, Roberto Livianu Oficial. Uma alegria conversar com você, Kleber, com todos que nos acompanham. Um forte abraço, até a próxima. Mais uma vez, Roberto Livianu Oficial. Um abraço, até a próxima. Grande abraço. Bom, e agora nós vamos mudar de assunto, né, para falar agora de um caso que aconteceu em São Paulo e está repercutindo bastante pela violência, né? Um estudante de medicina de 22 anos, ele foi morto pela polícia e toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança do hotel onde o caso aconteceu. Veja agora as imagens. O estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, foi morto ao levar um tiro no peito na madrugada desta quarta-feira. O caso aconteceu durante uma abordagem policial em um hotel na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança do hotel onde ele estava hospedado com uma mulher. As gravações mostram Marco Aurélio entrando no hotel sem camisa, seguido pelos 2 policiais. Um dos PMs tenta segurá-lo pelo braço, enquanto o outro chuta o jovem, mas acaba caindo. Durante a confusão, o policial Guilherme Augusto Macedo dispara contra o peito do estudante. A alegação dos policiais foi que o jovem teria tentado pegar a arma deles e, por isso, atiraram. Mas as imagens não mostram essa cena. Toda a confusão começou porque o estudante teria dado um tapa no retrovisor de uma das viaturas dos policiais. Em seguida, correu para o hotel. Ele estava hospedado no local junto com uma mulher. Os dois tinham discutido e, por isso, a polícia foi chamada. Os pais de Marco, que também são médicos, afirmaram que a ação da polícia foi irresponsável. Os 2 policiais foram afastados de suas funções, enquanto o caso é investigado. E também, durante a abordagem, os policiais usavam câmeras corporais acopladas ao uniforme, conforme mostrado nas imagens. Porém, no boletim de ocorrência é informado que os agentes não usaram equipamento. E olha só essa outra história impressionante que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Uma gravação feita na ponte Rio-Niterói mostra um homem sendo arrastado por um caminhão. O repórter Anderson Nascimento vai mostrar essas imagens e contar mais detalhes. O Anderson vai aparecer aqui. Boa tarde, Anderson. Conta pra gente essa história, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para todo mundo.
Olha, Kleber, essa foi uma imagem inusitada, né, que viralizou na internet. Esse homem que não teve ainda a identificação divulgada, ele tomou essa atitude de pegar carona atrás de um caminhão em busca de uma oportunidade de emprego. Pois é, isso aconteceu na manhã desta quinta-feira, quando o incidente inusitado chamou a atenção de motoristas e pedestres na ponte Rio-Niterói. Um homem foi flagrado sendo arrastado por um caminhão em uma cena que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. O homem, que atualmente está internado em um hospital psiquiátrico em Niterói, é natural de Lagoinha, Minas Gerais, e havia se deslocado para o Rio de Janeiro em busca, de um emprego. O homem teria se agarrado ao para-choque do caminhão na Avenida Brasil, nas proximidades do estádio do Vasco da Gama, visando chegar a Niterói e encontrar novas oportunidades de trabalho. O motorista do caminhão não percebeu a presença do homem e percorreu vários quilômetros antes de ser alertado por outros motoristas sobre a situação. Ao perceber o que estava acontecendo, o caminhão parou e a concessionária responsável pela ponte prontamente prestou socorro à vítima. Olha a situação que você pode ver aí nesse vídeo. Pois é, as autoridades do Rio de Janeiro agora investigam o caso e a Prefeitura de Niterói se mobiliza para oferecer maior assistência a este homem, que está numa situação vulnerável no hospital de Jurujuba, em Niterói. É com você, Kleber. Olha, Anderson, que história impressionante. Eu, particularmente, não sabia esse detalhe de que ele buscava um emprego. Então, que tenha sorte aí, que as autoridades, o poder público possa dar ao auxílio a ele. Nada se justifica essa atitude, até certo ponto irresponsável, mas a gente também tem que ser humano agora e entender a necessidade dele. Obrigado pelas informações, Anderson. E olha só, agora é hora da gente mostrar, por falar em vídeo que viralizou, vídeo viral. Vamos mostrar os vídeos que são destaque na internet hoje. Vamos começar, então, mostrando um vídeo incrível, um ônibus com 60 pessoas dentro. Ele perdeu o freio enquanto descia uma serra. E essa história só não acabou em tragédia porque um caminhoneiro tomou uma decisão para salvar a vida de todos. Olha só o que ele fez. A cena é impressionante. Um ônibus de turismo, com cerca de 60 passageiros que descia uma serra, acabou perdendo o freio. O motorista de um dos carros que estava no local começou a filmar todo o drama do piloto do ônibus. Foi então que um caminhoneiro teve uma ideia que salvaria a vida de todos. Ultrapassando o ônibus desgovernado, o motorista colocou seu caminhão na frente do veículo sem freio e começou a diminuir a velocidade, até que o ônibus também desacelerasse. Quando finalmente os veículos pararam, os passageiros muito assustados começaram a pular das janelas para a rua. Apesar dos danos causados, principalmente no ônibus, o ato heróico do piloto do caminhão com certeza será lembrado por todas as vidas que foram salvas. E olha só, o próximo vídeo mostra uma torcedora que quase perdeu a mão ao acender um foguete. Vamos ver esse vídeo aí e a irresponsabilidade dela. Essa torcedora quase sofreu um acidente ao acender um foguete. Ela coloca o fogo no pavio e posa para a câmera. A moça até olha para o foguete achando que ele está demorando muito para disparar, quando de repente ele explode na mão dela. Ela fica sem entender o que aconteceu, olhando em volta, sem a noção de que quase perdeu a mão na explosão. Lembrando que não é recomendado ficar segurando esse tipo de foguete depois de aceso. Por sorte, nada de grave aconteceu. Vamos voltar a falar lá com o Anderson no Rio de Janeiro e agora com outro alerta importante. Isso porque o Rio, lá no Rio, há expectativa de fortes temporais nos próximos dias. E não só no Rio de Janeiro, mas também em outros 16 estados. Não é isso, Anderson? Conta pra gente de novo, por favor. Pois é, Kleber. Olha, a gente que sempre espera um bom clima no final de semana, a gente está se aproximando de uma sexta, sábado e domingo, um próximo fim de semana, mas com uma previsão não muito boa. O que acontece? As pesquisas e previsões do Instituto de Meteorologia pontuou que 17 estados do Brasil, mais o Distrito Federal,
vai registrar algumas precipitações substanciais, além de ventos fortes nas próximas horas, Kleber. Olha, o clima-tempo destaca também que a chuva deve ganhar força sobre o Rio de Janeiro ao longo dos próximos dias, com registro ao menos até segunda-feira. O cenário de instabilidade será resultado de uma combinação de sistemas meteorológicos. O órgão emitiu alertas de perigo potencial com a atenção focada nos estados do Centro-Oeste e Rondônia, onde a chuva será superior a 60 milímetros por hora e ventos de até 100 quilômetros por hora. Haverá aumento gradativo de nebulosidade por conta do deslocamento do sistema de baixa pressão pelo oceano. A previsão é que nos próximos dias o céu se mantenha de nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer momento. As chuvas intensas vão impactar todas as regiões do país, com risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Por conta disso, as autoridades estão recomendando para que as famílias, pessoas, não tentem se proteger embaixo de árvores ou lugares com muitas das árvores, por conta justamente da descarga elétrica e da queda desses galhos, né, e árvores. Outro também que o Instituto pontuou é a necessidade e importância de desligar os equipamentos na tomada, justamente para não ter um prejuízo maior. Bom, se a gente está aí se preparando para essas chuvas, é melhor a gente se precaver, para não tomar um susto, né? Já bastam todas as coisas que a gente já passou esse ano, vamos tentar nessa agora ter esse cuidado para não tomar prejuízo. É com você, Kleber. Muito obrigado, Anderson. Vamos mudar de assunto agora. Olha só esse outro alerta. 1 a cada 3 brasileiros sofre de alergias. Vamos ver. Segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, cerca de 30% dos brasileiros sofrem com algum tipo de alergia, sendo 20% destes casos em crianças. O levantamento destaca e esclarece as principais dúvidas sobre essa condição. As alergias afetam o sistema imunológico. As mais comuns são as respiratórias, como o asma e a rinite alérgica, e as de pele, como a dermatite. Os sintomas incluem coceira, espirros, vermelhidão na pele, entre outros, e podem surgir devido à predisposição genética ou fatores ambientais, podendo surgir em qualquer idade. Além disso, o diagnóstico é realizado com exames laboratoriais, para que o médico possa indicar o tipo de tratamento adequado. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. E você que é de São Paulo, fique com o programa Consulta ao Doutor com a Dani Parisi. Ótima tarde e até mais.